Fala, fiel torcida! Eu sou Gabriel Soares e estamos de volta para fazer um pós-joguinho aqui no Loucos por Ti. Peço perdão por esses últimos dias sem vídeo por aqui, tá? Peço perdão mesmo, cara, porque comecei a trabalhar. O meu trabalho também tem alguns sábados que eu também trabalho, então tava um pouco complicado, né? No jogo do é, Nossa, troquei o nome dos times aqui, né? Do Independente Santa Fé, eu fui pra Neoquímica Arena, aí cheguei aqui em casa quase 2 horas da manhã, não teve tempo pra mim gravar, porque no dia anterior eu tinha que trabalhar. Então, cara, tá uma loucura, tá uma loucura, mas eu vou tentar ao máximo reformular aqui a minha vida toda pra conseguir manter aqui os conteúdos pra vocês, tá? Vou tentar ao máximo fazer o que for possível, tiver ao meu alcance, pra manter aqui por aqui os conteúdos. Tranquilo, rapaziada? Pra tentar manter os conteúdos por aqui. Mas vamos embora. Vamos lá. Vamos falar da vitória importantíssima hoje lá em Itaquera. Não vou fazer nenhum vídeo tão longo. Vou tentar ser o mais rápido possível por aqui, tá? Pra gente falar desse jogo lá em Itaquera. 3 pontos conquistados com muita garra, do jeito Corinthians de ser, mas que não precisava disso, né? Não precisava nem um pouco disso. Essa vitória por 1-0, ela é muito importante. Dá uma respirada, volta vencendo o Brasileiro, sai da zona de rebaixamento e respira. Respira, porque tem muito campeonato pela frente. É jogar certinho, é fazer jogos bons, como fez hoje, até com um jogador a menos. A gente vai falar disso mais uma vez com um jogador a menos. É o 6º jogo do Diniz no comando do time, o 6º jogo sem sofrer gol, né, sendo 2 desses jogos com jogadores a menos. Então, assim, muito importante esse início de trabalho do Fernando Diniz, um time completamente diferente daquele time que estava ali jogando, né, no final do trabalho do Dorival, que era um time que errava demais, ainda erra, é claro, mas errava muito e ainda não tinha uma solidez defensiva, era um time completamente estático, sem movimentação, né? A gente começa a ver sinais de um trabalho querendo tomar forma do Diniz, né? Ele teve mais tempo para treinar, né? Quando jogou na terça, veio jogar agora só no domingo, agora joga na quinta só, né? Então vai ter mais um período aí para treinamento a mais, né? E é um jogo em Itaquera, então não vai ter viagem, não vai ter esse desgaste. Então, cara, assim, vamos lá, pé no chão, é só início de trabalho, mas é um início de trabalho muito interessante do Diniz, tá? Muito interessante mesmo. Vamos começar então pela escalação, né? Começar falando por onde a gente sempre começa, né? Que é a escalação que, de certa forma, me surpreendeu. Porque a gente tinha visto, né, durante a semana, as informações de que o Diniz não estava confiante na escalação do Milan, né? Creio eu que não porque o Milan seja horroroso, porque ele não gosta do jogador, nem nada disso, mas sim porque ia enfrentar um Andrés Gomes, né, que para mim é um dos melhores pontas esquerdos do futebol brasileiro, um dos melhores pontas, né, do futebol brasileiro, um cara que carrega esse time do Vasco nas costas muitas vezes, faz uma temporada muito boa, já tinha feito ano passado, faz temporada muito boa, e pelo Diniz conhecer o atleta, né, e saber do momento que vive, né, o Andrés Gomes, ele optou por não colocar o Milan nessa fria, até porque o Milan jogou muito pouco na temporada. Então não acho que seja um desgostar do atleta. Não acho que ele não gosta do Pedro Milans. Acho que foi uma questão mesmo de, pô, colocar o cara numa fria dessa, né, um cara que jogou tão pouco na temporada, né, que teve poucos minutos em campo, colocar ele nessa fria de marcar um dos melhores pontos do futebol brasileiro, não vou fazer isso com ele. E eu esperava o Carrilho por ali. Mas não, né? A escalação teve Cauê no gol. Obviamente que o Hugo Souza não esteve presente, muito porque está cumprindo a suspensão, mas também porque ele estava sentindo algumas dores nas coxas, né? Nas coxas, exatamente. Na coxa, na verdade, né? Nas coxas, na coxa, né? No último jogo que tinha jogado. Então o Cauê, que tinha sido muito testado contra o Fluminense. Se não fosse ele, acredito que a gente tinha tomado mais ainda do que foi o 3-1. Tinha ido contra o Barra ali até que bem, né? No pouco que ele foi colocado em jogo, né? Porque o Barra pouco atacou, ele tinha sido participativo, então o Cauê foi pro gol aí mais uma vez. Na lateral direito, o Ranielli, que era o que eu tava dizendo, né? Esperava o Carrilho por ali, porque o Carrilho terminou o jogo contra o Vitória jogando pela lateral direita, e não terminou o jogo mal, não, terminou o jogo bem, mas ele preferiu o Ranielli, e o Ranielli fez o melhor jogo da temporada, a gente já vai falar mais disso. A dupla de zaga, que é hoje a dupla de zaga titular, né, com Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Na esquerda, o Bidu, que continua, né, em ótimo nível, né, o Bidu,
ali tendo um dia maisinho de descanso, né, cara? O Bidu volta a apresentar um nível de futebol muito acima, né? Um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, com sobra. É muito bom jogador. Tecnicamente, tem categoria. O gol que ele fez hoje foi espetacular, né? Então, assim, mais uma partidaça do Bidu nessa sequência, né? Desde o fim de 2024, um novo Bidu que surgiu no elenco do Corinthians. Um meio de campo com André, Alan, né? Bidon e Rodrigo Garro, e aí Vitinho e Yuri Alberto lá no ataque. É óbvio que não foi nesse losango, né? A gente muitas vezes vê alternância de posição, tem hora que é o Bidon que fica mais aberto, né? Tem hora que é o Garro que abre um pouco mais, né? Mas o Garro mais solto, né? O Vitinho aberto lá pela esquerda. E um Corinthians, cara, que amassou o Vasco, né? Eu tava assistindo a transmissão pela Globo e o Caio Ribeiro falou: pô, o primeiro tempo é um primeiro tempo equilibrado, né? O Corinthians só se sobressai nas bolas aéreas. Mentira. Vou ter que discordar aqui com o Caio Ribeiro. O Corinthians amassava o Vasco. O Vasco não tinha saída de bola. O Vasco era, assim, muito bem marcado pelo Corinthians. O Andrés Gomes no bolso do Ranieri. No bolso, completamente no bolso. O Cuiabano inerte também ali naquela dobra. Com o Andrés Gomes pelo lado esquerdo. O Ranieri conseguindo anular os dois. Sim, colocando os dois no bolso. O Vasco não conseguia jogar. O Vasco não conseguia jogar. O Corinthians pressionando alto, dificultando a saída. O Diniz cobrando essa pressão o tempo todo. Então, cara, assim, sério, um primeiro tempo de almanaque, né? E que merecia terminar com o Corinthians vencendo. Terminou com o Corinthians vencendo, mas terminou com o André fazendo uma loucura, né? E aí, cara, na minha visão, a diretoria do Corinthians, o Marcelo Paz e o Stabile, tinham que chegar no André e falar: André, não é o STJD, não é ninguém. Nós vamos deixar você 3 jogos sem entrar em campo. 3 jogos. Pra mim, o André tem que ser punido. Do mesmo jeito que ele foi punido contra o Palmeiras, com aquela expulsão completamente juvenil, foi punido já na questão salarial, não adiantou, não tomou vergonha na cara, então, meu amigo, vai ter que ser afastado de campo. É ato de indisciplina. A expulsão do André hoje, gente, é uma sacanagem. Um lance perdido. Ele já tinha dado uma beliscada no Thiago Mendes. E aí ele vai dar uma tesoura por trás. E, cara, acabou com o jogo. Acabou com o jogo. O jogo hoje foi 1-0 Corinthians, da forma sofrida que foi, por culpa do André. Porque se o André não é expulso, o Corinthians é golear o Vasco hoje, gente. O Corinthians amassou o Vasco o primeiro tempo inteiro. Aí num lance morto, aleatório, o André deu uma tesoura no Thiago Mendes. Completamente biruta das ideias. Completamente biruta. Eu já vinha falando aqui, o André, desde tudo que aconteceu, da não ida dele pro Milan, o André ele tá aéreo, cara. Eu acho que tecnicamente, por ter voltado para sua posição de origem ali como um segundo volante, né, porque o Dorival tava colocando ele como meia esquerda, tava minando o futebol do moleque. O Diniz melhorou ele, voltando ele para a posição, mas cara, ele tá completamente sem cabeça. O André está sem cabeça. E aí é o que eu disse. Marcelo Paz estável tem que chegar nele e falar: André, a gente vai suspender você por 3 jogos, cara. Vamos suspender você por 3 jogos. Porque não dá, cara. De novo. De novo, ele foi muito prejudicial pro time. A expulsão é descabida de noção. E um primeiro tempo, cara, que foi um amasso. O gol do Corinthians é um golaço. Um golaço, uma jogada que sai lá dos pés do Gustavo Henrique, o Garro vindo buscar a bola, ele acha o Vitinho, faz a movimentação por dentro. A zaga do Vasco, ninguém acompanha logo o Garro. E o Garro dá um passe genial. O Bidu, que desde a chegada do Diniz tem se movimentado muito por dentro, tem sido esse lateral construtor. Cara, faz um senhor gol, domina com a perna esquerda que é a boa, dá uma chapada de direita. E quando o Corinthians abre 1-0, as jogadas aéreas do Corinthians tinham causado 3 boas defesas do Leonardo Jardim. 2 chegadas com o Gustavo Henrique, uma que foi uma baita de uma defesa logo no comecinho do jogo, primeiro escanteio. No escanteio da sequência desse, o Léo Jardim também faz uma defesa agarrando o cabeceio do Gustavo Henrique, esse um pouco mais fraco, por isso que ele conseguiu agarrar. Teve uma terceira chance com o Ranieri, também no escanteio, que ele faz um senhor milagre. Gente, era pro Corinthians ter, assim, terminado o primeiro tempo ganhando 2-0. Primeiro tempo ganhando 2-0. O Vasco foi engolido pelo Corinthians. Mas aí o André vai, faz essa besteira das maiores, prejudica o time e o segundo tempo é um sofrimento. O segundo tempo é um Deus nos acuda. É um segundo tempo do time só se defendendo e tentando escapar em contra-ataque, cara. É isso, foi isso. Teve ali uma escapada do Yuri Alberto com o Bidu,
que o Bidu, inclusive, depois saiu dessa escapada, porque ele correu pra caramba nesse contra-ataque, né? Ele saiu depois disso, sentindo câimbras, né? Cara, sim. E uma chegada do Matheus Pereira também, que entrou ali no finalzinho, conseguiu uma arrancada pela esquerda e bateu por cima do gol. Mas de resto, o Corinthians não fez mais nada no segundo tempo. Por quê? Porque teve de novo um jogador expulso por cabacice. Não é que ele matou um contra-ataque, não é que foi um lance que ele tirou o gol do Vasco, não. Cabacice completa. Cara, o André, tecnicamente, é um senhor jogador. Falei várias vezes aqui, eu espero muito do André. Da mesma forma que eu espero do Bidon. Da mesma forma que eu espero do Bidon, eu espero do André. Que são dois jogadores com uma qualidade muito boa. Claro, são jovens, vão oscilar. Mas o que o André fez hoje é descabido, gente. É descabido de noção. Um lance completamente maluco, sabe? Que botou a carreira do Thiago Mendes em risco. Thiago Mendes já é um volante de 30 e poucos anos. Uma entrada daquela por trás, gente, uma lesão de tornozelo, cara, você botou um companheiro de trabalho num risco completo. Num lance, gente. O Thiago Mendes tá de costa pro sentido do ataque. Ele ia tocar a bola pro Robert Renan, ou seja, ele ia voltar a bola para trás. O André já tinha dado uma beliscada por baixo, ou seja, já ia ter a falta marcada. Pra que dar o carrinho por trás? É assim, completamente descabida. Por isso que eu digo, tem que ser afastado. Se perder dinheiro, ser punido na questão salarial, receber ali, críticas não, mas sim, tanto o Diniz quanto os atletas conversaram com ele depois do jogo, contra o Palmeiras, a expulsão e tal. Não adiantou, é suspensão do time. Afastamento para resolver esse problema do André. Manda ele ficar lá com a psicóloga, que é uma excelente psicóloga que o Corinthians tem, né? Desde da época ali de 2024, né? Que abriu contratando a psicóloga. Cara, faz ele passar para ver se ele retoma a consciência. Porque o que ele fez hoje é descabido. É descabido. E aí é o que eu falei. Segundo tempo, vira um Deus do acuda. O Vasco foi muito mal. Né? O Corinthians conseguiu fechar os espaços muito bem, assim como foi contra o Palmeiras. Não sofreu. As principais chances do Vasco foram chutes de fora da área que o Cauê agarrou. Uma partidaça do Cauê. Uma partidaça. Conseguiu agarrar ali o chute de fora do Vasco. Se ele espalma, poderia ter um gol ali do Spinelli no rebote ou algo desse tipo, mas não, agarrou todas. No primeiro tempo, inclusive, esqueci de citar, ele já tinha feito uma boa defesa na única chegada do Vasco, né? Tinha sido um lançamento nas costas da zaga pro David, que o Bidu dava condição lá em cima. Ele saiu no 1 contra 1 e foi muito bem no lance. Então, assim, uma partida muito boa do Corinthians que foi minada por um erro crasso, infelizmente. Hoje a gente poderia ver uma goleada do Corinthians, a primeira desde a chegada do Diniz. E a gente não viu, porque simplesmente o André teve assim um ato inacreditável e acabou sendo expulso. E muito merecida a expulsão, muito merecida. Não tem como ter discussão, né, do que foi merecido. Eu sei, os caras do Vasco estavam chegando forte, do mesmo jeito que os jogadores do Corinthians já estavam chegando forte, estava um jogo muito truncado, muito pegado, querendo ou não, né? É um dos times que chegaram numa final recentemente, né, em 2025. Ali em dezembro de 2025 estavam os dois jogando uma final. Então tem sim uma rixa criada entre os elencos, né? São poucos jogadores que mudaram desde aquela final. Então tem sim ali aquelas chegadas mais firmes e tal. Cara, mas não dá. O que o André fez hoje é inacreditável, é inadmissível. Não pode ser assim aceito pela diretoria do Corinthians. Não pode passar impune. E eu acho que, de novo, punir na questão salarial não adianta. Tem que afastar o atleta. Afastar completamente o atleta, porque ele tá sem cabeça. Ele tá no mundo da lua, vivendo em outra realidade. De novo, ele prejudica o Corinthians. É óbvio. Aí a gente tem que enaltecer o trabalho do Diniz, porque são 6 jogos sem sofrer gols, e 2 desses jogos com jogadores a menos. Contra o Palmeiras com 2 a menos, e ainda ficou com 1 a menos por mais tempo, né? Porque o André contra o Palmeiras é expulso com 30 e poucos, hoje ele foi expulso com 40 e poucos, né? Quase 45, ali quase nos acréscimos. 43 era mais ou menos. Depois o Matheusinho foi expulso também contra o Palmeiras. Então, assim, são 6 jogos do Diniz, sem sofrer gol, e 2 deles com jogadores a menos. Então, tem que ser exaltado. Acho que nem o corintiano mais otimista, nem aquele cara que ama os trabalhos do Diniz, e acreditar que Fernando Diniz, um cara que é considerado um treinador ofensivo, que normalmente tem times mal, né, na questão defensiva, estaria estreando com 6 jogos sem sofrer gols pelo Corinthians. E 6 jogos sem derrota. O Corinthians ainda não perdeu. Tudo bem, não apresentou um futebol vistoso, não jogou muita bola,
Não apresentou um futebol bonito ainda. Hoje foi, na questão técnica, o melhor jogo. Hoje foi o primeiro jogo onde você via ali um quê de dinizismo. Movimentação, aproximação, o gol é de muita aproximação, de muita participação do Vitinho, do Bidu, e troca de posição, o Bidu dentro da área. Então assim, cara, hoje dava para ver um pouco do dinizismo. E infelizmente foi afetado pelo lance cretino do senhor André, né? Que tem que botar a cabecinha no lugar, porque senão fica complicado. É um jogador com uma técnica e com um nível excelente, tá? Que é muito importante para o elenco do Corinthians. Tá? Eu, sim, fui muito contrário à venda dele, não achava nem um pouco boa a venda dele. Para mim seria uma merreca de dinheiro, que o André custaria muito mais para mim. O André é muito bom, só que tem que botar essa cabeça para pensar, tem que tirar uns diazinhos aí para ficar pensando e refletindo de como tá a situação. O Diniz também é muito bom nessa questão de psicológico dos atletas e tal, dessa garotada mais jovem. Então acho que vai ser importante ele conversar com o Diniz de novo, conversar com a psicóloga, né? O Diniz é formado também nessa área. Então assim, pra atinar, né? Porque hoje ele prejudicou muito o time de novo. Faz o quê? Menos de um mês, cara. Que ele foi expulso contra o Palmeiras. Foi o quê? 12 de abril? Fazem o quê? 20 dias, cara. 10 dias, 15 dias. Então assim, é uma loucura, né? O que foi a expulsão do André hoje. Mas a gente viu um Corinthians hoje muito bem, de novo, defensivamente e ofensivamente, um time que conseguiu ter ali lampejos de um trabalho do Diniz. Começando a surgir o dinizismo, né? Mas eu acho que do jogo é isso. Vamos para as notas, né? Nosso método de notas que é um pouco diferente. A gente não dá de 0 a 10, né? A gente faz aquela famosa nota onde a gente elege o melhor da partida, quem foi bem, quem foi regular, quem foi mal, quem foi péssimo e quem foi o péssimo dos péssimos, o pior em campo. Tá? Começando pelo Cauê, então, nota tranquila do Cauê, né? Foi bem no jogo de hoje. Importante quando foi requisitado, bem também na saída de bola ali para tocar a bola com o pé, tem mostrado ser um goleiro bem interessante. Apesar de muito novo, né, ter só 21 anos, vai ter jogos de oscilação, obviamente, né, mas mostra-se um goleiro muito bom. Claro que não está pronto, claro que não é assim, nossa, que goleiraço e tal. Não, mas é um goleiro que sim, é muito promissor. Um goleiro muito promissor, já era desde as categorias de base e agora tendo as oportunidades do profissional, tem conseguido mostrar um bom nível, tá? Boa partida do Cauê. Lembrei o nome dele que fugiu aqui rapidamente. Ranielli, cara, o Ranielli pra mim ele é o melhor em campo. Ele é o melhor em campo. Ele foi responsável por embolsar, pra mim, o melhor ponta do futebol brasileiro hoje, que é o Andrés Gomes. Embolsar. Sim, embolsar. O Andrés Gomes não fez nada o jogo inteiro. O Ranielli engoliu o Andrés Gomes hoje. Engoliu. Completamente dominado. Ofensivamente, que eu não esperava nada do Ranielli. Conseguiu subir pro ataque, ser participativo. Deu 2 canetas, 2 chapéus pra cima do Andrés Gomes. Então, assim, o Andrés Gomes foi humilhado pelo Ranielli hoje. E o Ranielli vai ficar com o prêmio de melhor da partida. Pra mim, merecidamente. E como eu tinha dito lá no início do vídeo, o melhor jogo do Ranielli na temporada. Não foi de volante, foi de lateral. Que loucura, né? Mas o melhor jogo do Ranielli disparado nessa temporada de 2026. Na dupla de zaga, cara, muito bem de novo, né? Muito sólido. O Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista. Gustavo Henrique que não enfrenta o Mirassol, né? Tomou o terceiro cartão amarelo. O terceiro cartão amarelo que ali foi pra mim uma falta burra, né? Que o Gustavo Henrique fez no meio de campo. Cara, o jogador do Vasco estava cercado e tal, mas ele optou por fazer a falta, acabou tomando o terceiro amarelo aí, vai ficar fora do jogo contra o Mirassol. Mas é bom que dá um descanso, né? O Gustavo Henrique não tem sido poupado, né? Tem sido o único desse sistema defensivo que ainda não foi poupado. Até o Hugo já foi poupado, né? E o Gustavo Henrique ainda não. Então acho que vai ser bom para ele tirar um joguinho aí de descanso, mas é ruim, né? Para nossa solidez defensiva, porque a gente sabe, né? O André Ramalho não tem a mesma característica do Gustavo Henrique. É muito pelo contrário, é um zagueiro muito menos sólido do que o Gustavo Henrique. Mas os dois aí vão ficar com uma partida boa, foram bem defensivamente, também foram bem ali na hora de sair jogando, gostei da partida dos dois zagueiros. O Bidu só não ganha o melhor em campo, porque para mim o Ranielli fez uma partidaça, e como eu disse, a melhor partida dele na temporada. Mas aí é o segundo melhor em campo, né? Ali o Matheus Bidu, mas vai ficar com a nota boa, que a gente só elege um melhor da partida. Eu já dei pro Ranieri, então aí o Bidu vai ficar
com apenas a nota boa, mas uma senhora partida do Bidu, ofensivamente fez um golaço, muito participativo, também na marcação foi muito bem, né, recompondo ali para ajudar no sistema defensivo, teve um contra-ataque que o Vasco conseguiu roubar uma bola, ele foi muito bem, no segundo tempo se entregou ali para marcar o Adson já cansado, né, o Adson de fôlego renovado e o Bidu correu pra caramba, saiu aí de campo com cãibras, uma partidaça do Bidu, nota boa para ele. Volantes agora, né? O André vai ficar com a nota péssima dos péssimos. Tá? Não é que ele tenha ido mal tecnicamente, taticamente, não. É que por conta da expulsão mesmo. Vai ficar com o troféu Charles de péssimo dos péssimos da partida, porque prejudicou o time. Foi muito prejudicial ao time, um lance ridículo. Não vou ficar sendo repetitivo aqui. Acho que não precisa nem explicar o porquê do péssimo dos péssimos pro André hoje, né? Não tem nem por que explicar. Então, já falei demais desse lance, vou deixar para falar disso mais pra frente. Espero que falar bem do André, que ele vai voltar, né, até a cabeça no lugar depois dessas duas expulsões ridículas em menos aí do que de 15 dias, né? Se é que eu não tô errando a data do jogo contra o Palmeiras, né? Se é que eu tô me lembrando bem, é dia 12 de abril, né, que foi o jogo. O Alan, cara, gostei da partida do Alan, boa partida do Alan, ajudou defensivamente, muito importante na marcação no segundo tempo, no primeiro tempo muito participativo na saída de bola, muito menos errático que o Matheus Pereira, né? Porque contra o Barra na Copa do Brasil, tanto ele quanto o Matheus Pereira erraram demais. Inversão de bola, passe de lado, várias chances que o Barra conseguiu sair em contra-ataque foi por conta de erro dos dois. Uma virada de jogo horrorosa. Hoje não, hoje o Alan foi muito bem, muito participativo, solto também em campo, conseguiu ter espaço para jogar e aí foi uma boa partida do Haaland. Talvez a melhor aí dele com a camisa do Corinthians. Desde que ele chegou. Próximo, Breno Bidon. Cara, vou dar uma partida regular do Bidon porque eu espero muito dele. Tá? Se fosse um outro jogador, seria uma partida boa. Como é o Breno Bidon, eu espero um pouco mais dele. Tá? Eu acho que o Bidon tem deixado um pouco de lado o protagonismo dele. Ele ainda aparece, ainda é muito bom na criação, ainda ajuda o Rodrigo Garro, mas eu acho que a gente vai ter que se acostumar com esse Bidon sendo um pouco mais escondido do jogo, né? Dando protagonismo pro Garro. A gente vai ter que se acostumar com isso. Mas como eu ainda não me acostumei, ele vai ficar com uma nota regular pro jogo de hoje. Rodrigo Garro, boa partida, né? Um passe genial, muito participativo, se doou em campo, né? E o bom é que deu para ele ser poupado, né? Deu pro Diniz ainda tirar ele ali no final do jogo, aquele momento de muita correria para marcar, né? De correr para trás e tal, que quando já não tinha muita escapatória, né? Deu pro Garro ainda ser poupado, ter um tempinho a mais de descanso aí para chegar na quinta-feira para ser titular também, porque é um jogo muito importante, né? Abrir 9 pontos na Libertadores seria crucial nesse momento. Então, muito bom o jogo do Garro. O Vitinho, cara, o Vitinho ainda ele erra demais. Ele tem umas tomadas de decisões que me incomodam um pouco, por isso ele vai ficar com a nota regular. Não acho que ele tenha feito um jogo ruim, mas me incomoda algumas decisões dele e eu preferiria que fosse o Caio César a escolha. Tá? Eu preferiria que o Caio César fosse escolhido do que o Vitinho. O Vitinho ele me incomoda. As decisões erradas dele me incomodam. Ele toma algumas decisões que, pô, quebra as pernas, cara. Sabe? Teve uma hora que ele cortou pra dentro ali, que ele podia dar o passe no Bidu, ele preferiu chutar, isolou a bola. Então ele toma umas decisões que eu não gosto. Foi muito bem no lance do gol, de tocar pro Garro, né? De encontrar a melhor opção de passe. Mas assim, cara, me incomoda um pouco as decisões dele, por isso ele vai ficar com a nota regular. Yuri Alberto, cara, eu vou dar uma nota regular pro Yuri, apesar de ele ter se desdobrado, dele ter corrido, isso é muito importante. Na marcação, eu acho que o Yuri tá faltando um pouco dele ofensivamente, né? O Yuri tem que aproveitar melhor as poucas chances dele. Eu acho que no segundo tempo ele foi muito crucial para muitas vezes matar a bola lá na frente, segurar um pouco para a galera descansar. Teve alguns lances que ele conseguiu, principalmente no final do jogo, ali dominar a bola, sair jogando para o Corinthians criar ali uma chance ou outra de segurar a posse. Então o Yuri foi importante, mas eu acho que eu quero ver mais do Yuri para fazer gol. Acho que o lance que ele acabou desperdiçando ali do contra-ataque do Bidu, ele poderia ter feito melhor. Teve uma outra escapada no primeiro tempo também, que ele correu e acabou desperdiçando a chance que ele poderia cortar e tentar bater, mas ele acabou só indo pra frente, perdendo. Eu acho que a tomada de decisão do Yuri na hora do ataque tem sido um problema. Mas de resto, cara, é o Yuri Alberto correndo, se desdobrando. Como eu disse, foi muito importante no segundo tempo ali para segurar a bola, para reter a posse no ataque. Gostei também do Yuri. Acho que eu tô sendo até um pouco duro de dar a nota regular para ele, mas eu vou manter essa nota. Cara, a galera que veio do banco eu não vou dar nem nota, tá? Porque, cara, veio no segundo tempo ali só para se defender. Todo mundo preencheu bem os espaços do campo, Carrilho, próprio Lingard também
Teve um lance ali que ele conseguiu cortar um lance ou outro. Então aí não tem muito o que dizer da galera que entrou justamente para recompor a cagada do senhor André. Então é isso, né, cara? Um jogo aí que poderia ter sido muito mais tranquilo, sofremos à toa, né, podemos dizer assim, porque era uma vitória que não era só para ser 1-0, era para ser muito mais. Só que, né, o André acabou causando esse percalço no meio do caminho. Mas é isso, rapaziada. Agora é se preparar para quinta-feira, né? O Diniz vai ter mais alguns diazinhos aí importantes de treino, né? Para a gente conquistar esses 9 pontos, esse 100% de aproveitamento ser mantido na Libertadores. O Peñarol é um time fraquíssimo, tá, gente? Só tem camisa, tá? Só tem camisa porque é um time fraquíssimo, fraquíssimo. Perdeu pra Platense, gente. Dentro de casa, lá no Uruguai, a Platense, time que o Corinthians ganhou de 2-0 na Argentina, ganhou do Peñarol. Não é possível, né, que o Corinthians não vai conseguir ganhar desse Peñarol que é fraco. É bem, bem fraquinho esse Peñarol. A gente tinha a expectativa do Memphis voltar, mas o Diniz disse na coletiva que o Memphis ainda não tem condições de jogo. Ele só deve voltar mais pra frente. Veremos, né? Veremos aí se o Memphis volta ou se a gente não vai ver, né? Mais o Memphis com a camisa do Corinthians, porque o contrato dele se encerra ali praticamente junto com o início da Copa do Mundo. Se não tiver renovação e ele não voltar a jogar, provavelmente veremos aí o Memphis Depay tendo seus últimos minutos com a camisa do Corinthians naquele jogo contra o Flamengo, do empate, que ele foi muito importante, inclusive, no gol de empate. Né? Mas veremos, veremos. Eu acho que o Memphis ainda vai renovar. Né? O Corinthians tem sido otimista quanto a isso e eu acho que também ele vai acabar ficando, mas veremos os próximos capítulos. A gente vai avisando lá pelo nosso TikTok, né, pelo nosso Instagram, que tem notícias saindo por lá todos os dias, né? Tem saído menos do que no início, mas eu tenho conseguido postar ali pelo menos um postzinho por dia com alguma informação que eu vejo do Corinthians aí, tranquilo? Inclusive, se você não segue o canal lá no Instagram e no TikTok, segue lá a gente, porque eu tenho postado as informações rápidas, né, de forma mais rápida, por lá, como sempre. E é claro, não se esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui embaixo, né, de deixar aqui o seu comentário, a sua opinião desse jogo, essa vitória importantíssima para o Coringão na tabela. E a gente volta na sexta-feira. Prometo que sexta-feira, né, feriado, vai dar aí para mim gravar aqui para vocês sem problemas o pós-jogo. Tranquilo, rapaziada? Só agradece. Espero que a gente volte na quinta-feira ainda mais feliz do que hoje, quando a gente já saiu da zona de rebaixamento. Ô glória! Ô glória! E a gente pôde ver um time jogando mais futebol, né? É isso. Até uma próxima. Valeu, fui e tchau. E vai, Corinthians!